Teu filho tem vontade de namorar, tem vontade de fazer sexo e você nega, como se fosse algo errado. Conversa com ela, pergunta para ela o que ela quer fazer de fato. Porque às vezes o que é namorar para você é algo completamente diferente para tua filha. Você se horroriza com algo e a tua filha está em um lugar muito mais inocente. Não se feche, se abre. Não julgue, não ataque, não se defenda. Não tenha medo de perder o controle. O pior que pode acontecer com um filho adolescente é a gente ter medo de perder o controle. Porque a nossa atitude vai ser de querer controlar, de querer amarrar a criança. E você não tem como. Ela vai fazer. Ela vai fazer escondida, como você talvez fez, entende? Então se abre, escuta com um ouvido receptivo. Eu encontrei a forma de explicar isso mais didática, como um terapeuta. Mas um bom terapeuta faz o quê? Ele te escuta com um ouvido limpo. Então escuta, tenha coragem de escutar a verdade da tua filha sem se desesperar. Filha, você quer namorar? Sim, mas eu quero muito namorar. O que é namorar? Me diga o que de fato você quer fazer. Aí você vai saber aonde que está a cabeça da tua filha. Porque às vezes o que é namorar para você é algo completamente diferente para tua filha. Você se horroriza com algo e a tua filha está em um lugar muito mais inocente, talvez. Se não for um lugar de muita pureza e muita inocência, então você vai ter a oportunidade de orientá-la. Eu sempre vou ouvir mais do que falar, porque a minha mente, de 44 anos de idade, com toda a experiência que eu tenho, é muito mais complexa e tem um entendimento muito mais profundo do que a minha filha precisa ouvir e do entendimento dela. Então, nós somos os adultos. Nós precisamos ter a sabedoria de ouvir os nossos filhos, captar em que nível ela está e saber até onde falar e o que falar. Porque se você dá informação demais à criança, você mesma está corrompendo uma pureza que ela tem. Você mesma está puxando tua filha para algo a mais do que ela está pronta, entende? Então nós precisamos primeiro ouvir e se acalme. Isso não significa que tua filha vai sair correndo, transar com todo mundo, e entende? E se for esse o caso, que tua filha é isso que está acontecendo, então ela precisa mais do que ninguém uma orientação. Só que se você se fecha, julga, ataca, critica, quer prender a tua filha, você afasta ela cada vez mais. Ela vai fazer mesmo assim. O que faz com que um adolescente tome decisões baseado na voz da consciência dele e não no desejo e na vontade. Porque se todos os amigos estão usando drogas, ele vai ter desejo, ele vai ter vontade também. Não diga que não vai. Vai. E você precisa aceitar isso e não ir em contra disso. A gente não pode desenvolver inteligência sobre algo se nega esse algo. Tipo assim, o teu filho tem vontade de usar drogas, tem vontade de namorar, tem vontade de fazer sexo e você nega, como se fosse algo errado, entende? Você tem que abraçar essa vontade, conversar com essa vontade, instruir essa vontade, trazer consciência para essa vontade. Entende? O que precisa é despertar a voz da consciência. Só que a voz da consciência do adulto é nossa, é a gente com a gente mesmo. A voz da consciência do jovem é a nossa voz. Então, essa voz da consciência, para ela estar forte, ela depende da conexão que a gente tem com o nosso filho, da relação que a gente tem com ele. Se você tem uma relação de briga, de luta, de negação, de punição, conflitiva, o teu filho não vai estar de bem com a voz da consciência. Os nossos filhos, quando são adolescentes, recebem os nossos conselhos, quando eles sentem que o nosso conselho é puro, que não vem para prender eles. O pior que pode acontecer com um adolescente é sentir que a mãe e o pai querem prender eles, porque o adolescente ele tem um impulso natural de se libertar. É uma vontade, um impulso que vem de ser livre. E se a mãe e o pai se assustam e querem controlar e prender, agarrar, o filho vai fugir pela janela, porque o impulso de ser livre é muito grande. Então, os nossos filhos precisam sentir que a gente está a favor deles, que a gente está ouvindo eles e que a gente está ajudando eles a se libertarem. Só que esse processo de libertação precisa ser ainda conduzido pela gente. Ainda precisam dos nossos conselhos, dos nossos limites, do nosso olhar, do nosso cuidado. Ainda eles precisam. Mas se o jovem sente que você está a favor dele de verdade, honestamente, e que você está ali para ajudar ele a se libertar e não para prender ele com você. A mãe de verdade acha que pode prender a filha desse jeito? Ir em contra do sentimento, do desejo, das necessidades dela? De verdade, você acha? É uma grande ilusão. Você não pode. Ela vai fazer escondido, ela vai fugir de casa, ela vai dar um jeito, ela vai fazer. Só que vai fazer desorientada. E ainda por cima, sentindo adrenalina de estar fazendo algo proibido. Que é o pior que pode acontecer, porque aí que ela perde a cabeça. Não sabe o que ela está fazendo. Você precisa estar aberto a ouvir, a se informar, a ver. Os 3 filhos meus, todos os processos deles, alfabetização, sexualidade, desmame, desfralde, aprender a andar, todos os processos dele, assim, que toda criança passa por isso, foram completamente diferentes.
E como eu soube como lidar com cada um deles? Com Luana, até os 8 anos de idade, eu não soube como lidar. Eu fiz tudo errado. O que me fez descobrir como lidar com cada um deles foi abertura. Parar de educar os meus filhos através do que eu acredito, o que eu acho. O que você acredita, o que você acha, os teus valores, teus princípios, isso tudo faz parte, lógico. Mas isso não pode estar no meio entre você e o teu filho. O que me fez poder saber o que cada um deles precisava foi perder o medo de entrar em contato com meus filhos. Perder o medo de perder o controle, de não ter o controle. Perder o medo de me surpreender, de aprender algo novo, de duvidar da minha própria certeza. Entrar em contato com outro ser é um risco que você tem. É um risco que você corre, porque você pode ser modificado. Muitas mães e pais têm essa postura de ter que ser quem sabe tudo e quem tem a resposta pronta para o filho. Mostrar que você já sabe que você tem a resposta pronta. É uma postura. Enquanto são pequenos, vai lá. Mas na adolescência não serve. Você tem que ter coragem de entrar em contato com teu filho, de ter uma conexão, uma relação direta com ele. As tuas ideias, os teus valores, o que você sabe, a tua experiência, tudo isso vai te servir, são ferramentas para você poder conduzir o teu filho. Mas isso não pode estar no meio entre você e o teu filho. Entende? O que eu acho. Só com 18 vai namorar. Minha filha nunca vai fazer isso. Com minha filha, desse jeito. Aí você não consegue enxergar a tua filha. Teu filho não consegue te enxergar. Então não há um encontro verdadeiro e profundo com ele. Você só descobre o que teu filho precisa de verdade quando você tem a coragem de se encontrar com ele, de se comunicar com ele. E aí usa tudo que você tem aqui como ferramentas. Mas quanto menos condições tiver o teu olhar, melhor. Então, para ter uma comunicação boa com seus filhos e você saber o que fazer, você precisa ter a coragem de ter um encontro desnuda, não pelada de roupa, pelada de olhar limpo, entende? Tudo que você sabe são ferramentas que você tem para usar, mas não são o caminho, são ferramentas. O caminho você vai descobrir olhando para ele, se comunicando com ele. Então, um exercício. Quando você for conversar com teu filho, de qualquer idade e sobre qualquer assunto, que seja assim, algo que você sabe que ele precisa ajuda, me perguntam como falar de sexualidade com a criança, como falar sobre algo com teu filho, algum assunto mais difícil, algum assunto mais tabu. Primeiro se prepare, vai pro teu coração, liberte a tua mente, sabe? Coloque tudo que você sabe de lado, aqui do lado, não de lado, do lado, porque você vai precisar do que você sabe, mas tenha a coragem de se encontrar com teu filho sem defesas, sem respostas prontas, sem nada. Vulnerável. Vulnerável não significa inseguro, porque teu filho precisa sentir segurança em você, você é o adulto. Nada de infantilismo. Ai, filho, me desculpa que a mamãe está cheia de dúvida, toda insegura, a mamãe não sabia. Não. Não, isso fala com teu terapeuta. Teu filho precisa da tua segurança. Só que segurança não tem a ver com certezas, respostas prontas. Você só tem que ter a segurança do teu lugar. Você é a mãe, você é mais experiente e é teu filho que precisa de você. Ele precisa do teu colo, do teu contorno, dos teus conselhos. Só que para escutar, você precisa limpar. Se limpar, se abrir a escutar. Escute mais do que fale. Que desafio é esse, né? Escuta mais o teu filho do que você fala, porque você ouvindo ele, você vai saber aonde que está a cabecinha dele. Se você não escuta ele, você é capaz de dar um conselho muito longe, muito mais complexo, com muito mais informação do que ele precisava.